Eu sou o Rafael Luque e comigo aqui hoje Marcelo Manaro. Opa, boa noite, galera. E Fernando Carvalho. Aê! E vamos falar sobre Scott Pilgrim. Ascensão e queda do podcast. A gente vai falar aí tanto dos quadrinhos quanto do filme e um pouquinho do videogame também, né? Vamos falar também um pouco do por que eu acho que Scott Pilgrim é uma obra bastante relevante, né? Para a ascensão de uma cultura, né? De uma cultura nerd, vamos por assim dizer, no mainstream. Eu acho que ela é uma obra significativa bastante nesse sentido. Então, primeiro vamos falar especificamente sobre o que é o Scott Pilgrim, né? O Scott Pilgrim é uma série de quadrinhos publicada em 6 volumes, escrito por um cartunista canadense chamado Brian Lee O'Malley. Ele puxou bastante inspiração do mangá Rama Meio para escrever, né? É o único mangá que ele tinha lido na época. Isso é outro ponto importante para a gente falar a respeito depois. Ele tinha gostado bastante, só tinha lido essa série e tinha lido também um livro chamado Até o Macaco Pode Desenhar Mangá, do Koji Ihara. Então esse era o único contato que ele tinha, né, oficialmente com o mangá, antes de escrever o Scott Pilgrim. Mas a obra, obviamente, ela puxa inspiração no mangá, em termos principalmente aí de ritmo, né? E no sentido de ser um rom-com, né? É uma comédia romântica, vamos por assim dizer. O que chama muito a atenção no Scott Pilgrim é como ela é uma obra transmídia, né? O quanto ela referencia outras obras culturais, né? Especificamente, ele tem uma influência muito grande de música, principalmente de punk, e uma influência muito grande de videogames, né? E da cultura nerd em geral. Isso está embrenhado em toda a obra, né? E a todo momento, ao ponto em que, por exemplo, o Scott Pilgrim, ele é um músico, né? Ele está numa banda, e quando a banda está tocando, ele coloca as tablaturas, né? Ele coloca as cifras das músicas que ele está tocando, para você possa, se você souber música, né, tiver algum conhecimento, para você poder acompanhar junto e poder imaginar como é a música que ele está descrevendo nas páginas da história, né? Que eu acho que é algo sensacional. O quadrinho ele foi adaptado para um filme em 2010. O filme não foi um sucesso de bilheteria, mas ele tornou-se meio que um cult classic rapidamente. Não, então, é interessante assim, notar que, tipo, ele começou, na verdade, querendo desenvolver um shonen, apesar de ele nunca ter lido um shonen, né? Ele era letrista, né, de histórias em quadrinhos lá no Canadá. Uhum. E trabalhava muito para jornal, para tirinha de jornal e coisa do tipo, né? Ele basicamente ele colocava as letrinhas nos balões, né? Então, assim, quando ele começou o trabalho em Scott Pilgrim, a gente tem que falar que, assim, lá em 2004, quando saiu a primeira edição, fez um sucesso enorme. E o pessoal já queria fazer o filme lá em 2004. Sim. Né? Então começou um trabalho de pré-produção, de produção, já em 2004. Mas só que ele só tinha um volume publicado, né? Do total de 6. Que aí foi entre 2004 e 2010 ali. Que ele foi publicando, né? E o filme, por incrível que pareça, ele só teve a sua produção mesmo começada em 2007. Né, começou algumas filmagens, algumas coisas. Então, o que acontece? Uma das características interessantes quando a gente for falar do filme com relação aos quadrinhos é isso, que os dois divergem. Exatamente porque os quadrinhos estavam no meio. Né, não tinha sido publicado o volume 5 e 6 ainda. Né, a essência, a base dos quadrinhos estão ali, mas, entretanto, você... Tem diferenças assim bem gritantes, né? Uhum. Principalmente na questão do final, as discussões ali, né? Já adiantando minha opinião sobre o filme, Scott Pilgrim é um babaca. Assim, é interessante que é o caso meio semelhante ao da Akira, né? Embora o O'Malley não seja o diretor, não seja efetivamente quem fez o filme,
ele participou ativamente da produção, né? Ele desenhou storyboards para o filme, inclusive. Trabalhou bem próximo aí com o Edgar Wright, que é o diretor. Então, assim, não é uma adaptação que foi lá e picotou o trabalho e desrespeitou o trabalho original. Não é isso. Ele simplesmente resolveu mudar, escrever um final diferente. Ele estava ciente do final que estava no filme e depois ele resolveu mudar o que ele escreveu no quadrinho. Nos extras do filme, inclusive, você vê ele durante as filmagens, né, com volume na mão, né, e eles vendo ali o que tinha nos quadrinhos, o que estava sendo adaptado, como que as pessoas deveriam atuar. A gente tem que lembrar que a maior parte dos atores ali agora são de grande sucesso, mas na época a maioria era desconhecido, né? O Edgar Wright, quando ele foi chamado, porque assim, não tinha outro diretor, né? Até o que transforma o filme numa obra ímpar, né, cara? Não tinha como ser outro diretor, porque ele é um diretor que desde os seus primeiros trabalhos você vê que ele tem uma marca visual muito grande. Ele é um excelente contador de história, né? Na parte visual, ele diz para você, por exemplo, o que o personagem está sentindo, o que os personagens em volta vão reagir, mostrando, sei lá, vento e folha, sabe, de forma visual. E o Scott Pilgrim, se for pegar a obra do Brian Lee O'Malley, cara, os desenhos dele servem ao propósito, mas não é um exímio desenhista. Não. Né? Não. Tanto que você pega os personagens dele, todos têm a mesma cara. E muda o cabelo ali, né? Quem não gosta muito de mangá vai falar que é igual mangá, mas só que na verdade é porque ele é limitado nessa parte artística do desenho. Em compensação, ele é um ótimo contador de histórias, né? Ele escreve diálogos muito bem, né? Ótimo, e ele consegue transparecer sentimentos, né, ao fazer determinados enquadramentos e tal, de uma forma muito, muito importante, né? Quando o personagem tá deprimido, tá furioso, aquilo fica bem impresso na página para você, mesmo que não tenha nada que esteja sendo dito, né? Isso eu acho muito, muito interessante. E é bem o que você falou. O Edgar Wright, ele consegue transpor isso muito bem pro filme, principalmente porque a edição que existe nesse filme é um negócio impressionante, né? E isso é uma marca do Edgar Wright, né? Ele não é aquele cara que faz o filme e dá na mão do editor pro cara fazer a montagem. Ele faz questão de participar ativamente da montagem, e isso fica claro em todos os filmes que você vê dele, né? Recentemente a gente teve aquele Baby Driver, por exemplo, né? E tá muito nítido ali a mão dele nessa questão da edição, né? Que é uma edição também fenomenal. Diferente de outro diretor, né? Esse daí ele tem uma assinatura própria e é boa. Né? Mas no caso do Scott Pilgrim, assim, ele vinha do Shaun of the Dead, Todo Mundo Morto. Então ele tinha feito. Aproveitando essa brecha aí, você falou dos atores, né? Tem que lembrar assim, eles não tinha já uma certa fama, né? Você tinha o cara que tinha feito o Superman lá, o Brandon Routh. Todo mundo quase morto em português. O Chris Evans já tinha feito o Quarteto Fantástico. Então, assim, não é que eram pessoas totalmente desconhecidas do cinema. Não, o Michael Cera, ele era conhecido muito pelo Arrested Development, né? Assim, não eram atores completamente desconhecidos, mas não eram atores. Mas assim, não era proeminentes, assim, né? O auge que eles atingiram nos anos seguintes, sabe? Eles eram atores ainda. Sim. Emergentes, vamos por assim dizer, né? Tem a guria lá do Parks and Recreation lá, né, cara? Então, assim, tem a Capitã Marvel, tem o Capitão América. Sim, a Brian Lars. Esse filme, na verdade, é a escola dos super-heróis, né? Tem os dois Mercúrios. Os caras participam do filme para depois fazer filme na Marvel e DC. Mas, assim, ele é um filme que, assim, eu acho que ali a maturidade do Edgar Wright ali foi alcançada com esse filme. Verdade. Né, porque a forma dele contar a história, a forma dele trazer os elementos assim fantasiosos, porque assim, o Scott Pilgrim, se você pegar ele em essência, ele é tipo uma característica assim de roteiro que a gente chama slice of life, né? Tipo,
um pedaço da vida ali, né, cara? Tipo, tem elementos fantasiosos, tal, parará. Mas assim, ele basicamente ele trata de questões da vida, né? O protagonista é um cara de 20 e poucos anos, né? Um vagabundo, sem vergonha, não se dá bem com os pais, né? Mas é um cara legal. Não, nada disso, não. É músico. É vagabundo. Não, mas você parar pra pensar, ele tem uma banda de garagem, né? Que não faz show, faz ali, de repente ali no boteco ali, de vez ou nunca, né? Não gera uma renda, né? Ele mora de favor, né? Não tem um emprego fixo, né? Tanto que isso daí é martelado durante toda a história, né? Que ele não tem um emprego fixo e tal. Ele saiu de um relacionamento aparentemente complicado. Tá namorando uma menina de 17 anos, que todo mundo fica assim, putz, né, cara? Como se namorando uma menina de... ele tomou um fora da namorada dele, né? Tipo, da forma mais brutal e horrível possível, né? Não conseguiu sair da fossa depois disso, e aí o jeito dele sair da fossa foi começar a namorar com uma outra menina, mesmo não estando assim tão interessado. E pra assim, piorar, a menina é 5 anos mais nova que ele. Então, o mais estranho... 6 anos mais nova que ele. 6 anos. Mas aí é aí que tá, né? A menina menor de idade e tal, aquela coisa. Os amigos ficam naquela situação meio estranha, né? Tipo, pô, cara. Menina legal, né? Menor de... Pô, isso não é legal. Mas só que aí, tipo, o relacionamento deles, assim, eles mal pegam na mão, né? Então, tipo assim, os caras, todo mundo assim. Sente aquela. Você percebe nos quadrinhos, né? Que tanto nos quadrinhos quanto no filme. É uma situação estranha. Mas ao mesmo tempo, assim, o pessoal deixa passar porque você vê que não há uma relação de abuso. Porque ele não fez nada demais, né? Tipo, namorico, assim, de andar junto e tal, nada... Até uma coisa infantil, né? Tipo, ele não se envolve e a menina completamente apaixonada. Ele tá usando ela como um apoio emocional, né? Simplesmente. Por isso, como você disse, ele é um idiota, né? Então, mas só que ele, ao mesmo tempo, ele é um cara legal, com bastante amigos, né? Tem uma banda, tem inclusive, assim, uma característica dele, assim, que você percebe ao longo da história, que ele é um cara que, mesmo sendo esse loser, assim, ele é um cara que você pode contar, né? Se tem alguma treta, alguma coisa, você pode contar com ele e tal. Principalmente se for uma treta, né? Porque o cara é tipo o gênio da briga. Até isso é bem shonen, né? Tipo, qual o seu talento? Brigar. Mas é engraçado que, assim, eu gostei tanto, assim, do Scott Pilgrim a primeira vez que eu li, que pra mim, assim, ele entrou no mesmo patamar, assim, de Estranhos no Paraíso, sabe? Porque ele trata de questões cotidianas ali, tem suas referências e tal, cultura pop, etc. Mas, assim, basicamente é um pedaço da vida daquela galera ali, né? Tanto que, assim, no filme eles dão esse protagonismo maior para ele, mas na história em quadrinhos você vê que há uma participação maior do que dos outros personagens. Maior dos outros, né? O nome do filme é Scott Pilgrim versus o Mundo, né? Então já foi a forma... dica aí. Exato, tanto que assim o Edgar Wright, assim, ele toma essa liberdade poética, assim, de trazer mais ele à tona, porque o nome dele tá no título, né? Não, e não só isso, o roteiro do filme, cara, é uma adaptação excelente, assim, né? Até por exemplo, tem momentos, assim, em que ele fala coisa... Tem algumas falas, assim, que são tipo piadas, né? Mas que, na verdade, estão descrevendo coisas que acontecem no mangá, né? Por exemplo, tem uma hora que a Ramona ela fica questionando ele se o fato de ele ter namorado ou não aqui, né? E aí ele falou: eu namorei com ela, eu lutei com a escola inteira para ficar com ela, e eu bati num cara tão forte que ele voou tão alto que viu a curvatura da Terra. Né? E fala brincando assim com ela. Só que ele realmente faz isso nos quadrinhos. Isso realmente acontece. Não, tanto que assim, você pegar. Se você compara os quadrinhos com o filme, você percebe como foi produzido e tal, porque assim, o primeiro volume, o que veio pro Brasil, ele veio 2 volumes em um só. Né? Por isso que a gente tem 3 volumes que foram publicados no Brasil. Mas só que você pega o primeiro volume, ele é ipsis literis o quadrinho. Né?
No segundo ele já começa a divergir um pouco, já no terceiro nem tanto, no quarto ignora. Simplesmente ele ignora, porque assim, primeiro que um filme um filme com 2 horas tem que condensar. Aí, né, tem que... E é uma jornada ali de descobrimento e aprofundamento de outros personagens que de repente pro filme não seria interessante, como eu falei, por questão do protagonismo do Scott, né? E por questão de tempo também, né? Não só de tempo de minutos, mas do tempo narrativo, né? Tem que dar ritmo, né? O filme tem que ter ritmo. Se o filme não tiver ritmo, a pessoa ela começa a perder interesse, né? Então... Mas tem bastante coisa interessante nesse quarto volume, que, por exemplo, tem um aprofundamento muito grande da Knives Shaw, né? Que é a namoradinha do Scott. Que é a melhor personagem. Que é muito legal esse aprofundamento, né, cara? E assim... Então é um recorte da vida, por isso que eu falei que eu acabo colocando ele junto com Estranhos no Paraíso, porque para mim é uma das maiores obras assim dos quadrinhos. Eu coloco junto com Mouse, eu coloco junto com graphic novels aí, a Cidade e por aí vai, né? Exatamente porque ele trata da vida real. O Scott Pilgrim, ele faz isso, mas só que ele faz de uma forma diferente, ele traz elementos fantasiosos, né? Da cultura pop. Então ele faz muita referência a coisas que a gente da década de 80, década de 90 tinha na vida. Então você vai pegar, por exemplo, tem uma cena que eu acho muito legal, que eles vão ter uma reunião lá com o cara da gravadora e tal, e aí tipo o Scott ele olha assim, ele fala, nossa, o que é aquele negócio brilhante ali e tal, né? Aí os caras, não, ali é o Save Point. Ele, como assim save point? Não, ali é o save point ali, todo mundo já salvou. Aí ele, eu vou salvar também. Ele sai, ele pula assim, mas só que ele não... chega o cara para fazer a reunião, aí ele não fez o save point, né, antes da reunião. Então assim, ele traz esses elementos assim para coisas cotidianas, né? Essa coisa do relacionamento com ele com a Knives Shaw, eu acho que basicamente todo mundo teve um amigo assim que entrou num relacionamento pra esquecer do outro, né, cara? O famoso rebound, né? E aí, tipo, você sabe que não vai virar, não vai ir pra frente e tal, mas a pessoa tá ali, né? Tipo, afogando suas mágoas ali naquele relacionamento. E o pior do que é isso, né? Todo mundo tem aquele amigo que foi o rebound de alguém, né? E você fica naquela situação, você fala, tal, não fala, né? E agora, o que eu faço, né? Exatamente. Essa pessoa claramente não tá levando isso a sério, o cara ou a mina tá apaixonado, e aí? Exatamente. Não, mas assim, a história ela evolui de forma que você dá, usa esses recursos, desses elementos fantásticos e tal, coisa da cultura pop, etc., não como um escapismo, mas ele coloca elementos na história que enriquece. Né? É aí que eu queria chegar, né? Tipo, a gente que cresceu, né, nós antigos aqui, né, a gente viveu um período onde essa cultura nerd, ela era uma subcultura, né? Ela era contra a cultura, era uma cultura de gueto, vamos por assim dizer, né? Não era uma coisa que estava no mainstream. Então, às vezes você tinha referências que às vezes apareciam, né, dentro do mainstream, mas era sempre bem fora de contexto e era meio que quase como um easter egg, assim, como por exemplo o filme ET lá do Steven Spielberg, que no começo os meninos estão jogando Dungeons and Dragons. Então, se você joga Dungeons and Dragons, você reconheceu naquele momento ali que eles estão jogando Dungeons and Dragons, né? Mas se não, estão jogando um jogo, tipo, whatever, né? E aí você tem aqueles elementos que transcendem meio que essa nossa cultura de nicho, porque eles acabam tornando-se icônicos, né? Tipo, todo mundo sabe quem é o Superman, todo mundo sabe quem é o Super Mario. Você não precisa ser fã de quadrinhos ou fã de videogames para saber quem são essas pessoas, porque esses personagens, porque eles meio que transcendem a mídia, né? Hoje em dia, no entanto, essa cultura ela tornou-se mainstream, mas isso não era o que acontecia nos anos 90, por exemplo, né? Nos anos 90, você gostar de, sei lá, Space Battleship Yamato e escutar Iron Maiden era uma coisa de nicho.
sabe? Não era coisa do mainstream, né? Hoje em dia, não, né? Space Battleship Yamato ainda é talvez uma obra de nicho, porque é um anime muito antigo, né? Mas é um anime, né? E um monte de gente assiste anime e sabe o que é anime, e não é estranho que a pessoa assista anime, por exemplo, né? O que não era o que acontecia na nossa época, né? Quando a gente era moleque, né? Lá nos anos 90 não era assim que funcionava. Até o acesso a essas obras era muito difícil, né? Elas não chegavam aqui, raramente chegavam à TV, raramente chegavam ao mercado direto de vídeo, né? No cinema, então, você contar nos dedos quantas vezes uma animação foi passar no cinema quando a gente era mais novo, né? Que não seja uma animação da Disney. Final Fantasy lá. Só aquele Final Fantasy zoado. Então, era algo extremamente raro, né? Não é o que acontece hoje, né? Não é o que acontece hoje. E por isso que eu acho que essa obra do Scott Pilgrim ela é bem emblemática, porque esses elementos dessa subcultura, né? Eles permeiam a obra inteira e não como um easter egg, pura e simplesmente. Eles fazem parte da narrativa, porque essa é uma obra que foi construída por uma pessoa que pertence a essa subcultura, e ele escreveu a obra inserido dentro desse meio. Então, assim, a banda dele chama Clash of Demonhead, que é o nome de um jogo extremamente obscuro de Nintendinho. Não é um easter egg que ele tá fazendo. Não, é de propósito. A outra banda chama Sex Bob-omb, né? Que é uma piada com o inimigo Bob-omb do Mario. Não é um puro e simples easter egg. Né? É algo que vai compondo esse universo. Né? O fato de que a musiquinha do Zelda toca quando ele consegue encontrar alguma coisa, né? Tudo isso é calculado e faz parte desse universo que ele está criando e ele está se autorreferenciando dentro dessa cultura, né? E isso é algo que eu não vi em nenhuma obra no Ocidente antes de Scott Pilgrim, né? Raramente eu vi isso em obras orientais, né? Não era algo que acontecia realmente. E ele faz isso e é a primeira obra que faz isso. É algo que começou a tornar-se cada vez mais comum depois disso, né? Mas ele faz isso e ele alcança o mainstream, né? Como você disse, o quadrinho fez sucesso instantâneo, logo quiseram fazer um filme e o filme efetivamente aconteceu. Não foi um sucesso de bilheteria, não acho que esse é um demérito do filme, do fato do filme ser ruim, eu acho que o marketing do filme foi muito ruim, na verdade, né? O modo como o filme foi vendido, acho que aqui no Brasil, isso, mesmo no cinema, foram pouquíssimas sessões, né? Ele fez mais sucesso depois. Através do vídeo, através do streaming também agora. Exatamente. Então, assim, o filme acabou não fazendo o sucesso no cinema, mas não é um demérito do filme, na minha opinião, né? Eu acho que o filme foi muito mal vendido, né? Porque o filme em si é um filme realmente excelente. E o Edgar Wright, ele incorpora esse elemento de subcultura no filme e em tudo aquilo que ele faz, né? O filme começa já com o logo da Universal, em pixels e tocando a musiquinha da Universal em MIDI 8 bits. Né? Já pra deixar claro onde que você tá indo. Né? Exato, e tipo assim, a filme da Universal, assim, quando você vê aquele início, aquela introdução, é muito característico, né? Você já identifica na hora, assim, tipo, o comparável hoje, eu acho que a abertura da Marvel nas séries agora, cara, quando você escuta, assim, você sabe o que vai vir depois, assim, em termos de qualidade e tal. Da Universal é a mesma coisa. Mas aí, tipo, entra o logo da Universal e começa a musiquinha 8 bits, você fala, o quê? Tipo, né? Que é isso, né, cara? A primeira vez que você assiste... Né? É maluco. E ele sempre faz essa referência, principalmente a era 8 bits ali, né, cara? Você vê, por exemplo, um cara que ele derrota que vira moeda. Né? Simplesmente era uma mecânica feita para enganar, porque eu assim acho sensacional, porque assim, à medida em que nós, né, que crescemos nesse período aí no final dos anos 80, começo dos 90, fomos crescendo e fomos assumindo posições, e as pessoas foram assumindo posições relevantes dentro do meio criativo, você começou a ter uma nostalgia, né, por esse período muito forte, né, ao ponto que você tem todo um subgênero aí de arte em pixels e de jogos que são feitos para simular a estética daquela época, né? Porque a nostalgia é uma coisa muito forte hoje na nossa indústria, né? Mas isso não era comum, isso não estava acontecendo nos anos 2000, né? Nos anos 2000, o pessoal ainda não tinha essa nostalgia louca
Né? Muito pelo contrário, a gente estava numa época em que se procuravam gráficos mais avançados, né? E queriam-se que os jogos fossem mais hiperrealistas, né? E quanto mais hiperrealista o jogo fosse, mais o jogo era laudeado, né? Ninguém queria voltar para os 8 bits nessa época, e é justamente isso que... Meu Deus, Gran Turismo é real, cara, minha vida é real ali, nossa, eu tô vendo o carro e o carro tá molhado. Exatamente. Hoje em dia é horrível de ver, cara. Exatamente. Então, assim, eu acho até que é uma obra meio que avançada, assim, à frente um pouco do seu tempo nesse sentido, né? Porque ele meio que já dá o recado, assim, uma tendência que vai evoluir ao longo daquela década, né? E que tornou-se cada vez mais forte, muito mais forte, na década seguinte. Causa um estranhamento você ver o adversário do cara virar moeda e tal. Hoje em dia, com o conhecimento que a gente tem, a gente sabe que era um recurso usado por conta da memória baixa, que hoje em dia o mais louco dos jogos aí é o que fica os corpos jogados no chão ali dos seus inimigos, ou então fica a marca dos passos, etc, né? Você tem aquela demarcação ali que você está presente no cenário. Cara, o quão enlouquecedor era pra gente quando saiu o GoldenEye no Nintendo 64 e você atirava na parede e o tiro ficava na parede. Meu Deus, isso é incrível! E na verdade, tipo assim, no Nintendinho você derrotava o seu adversário no máximo, assim, do ápice do uso da tecnologia, tipo assim, o inimigo caía e piscava ali umas 3 vezes antes de desaparecer, né? Mas não tinha memória para você manter aqueles inimigos em tela, né, em conjunto com os outros que iam entrando. Então, assim, essas características quando ele traz, e toda a referência, você vê que, por exemplo, nos próprios volumes aqui, ó, em todos eles, tem referências a pixel art, né, cara? Na contracapa, ele já tem essa cara de jogo, assim, né, cara? Aqui no terceiro volume, por exemplo, ele faz... Tem aqui algumas imagens aqui. Ó, tá embaçado. Mas tem algumas imagens que remetem a um jogo plataforma, né, cara? Um jogo assim meio Ninja Gaiden, assim, da vida, assim, do Scott Pilgrim. Aí, ó. E fazendo referência a algumas cenas importantes da história e tal. Entretanto, você vê que depois ele veio se tornar jogo realmente, mas no formato beaten up, né? Já com personagens SD. Um beaten up excelente. Sim. Fenomenal. Que ficou fora, né, das lojas digitais durante muito tempo por conta questões do problema legais, né? de licenciamento, né? A licença que foi feita para o jogo ser publicado, ela era por um tempo limitado. E aí depois que a licença venceu, assim, quem comprou o jogo e baixou, beleza. Quem não comprou, baixou, sinto muito, porque o jogo desapareceu, né? Foi pro limbo. Só recentemente aí é que ele voltou a ser editado agora, né? E inclusive lançaram até versão física. O slot tem o Play 4 com o PT e eu tenho o Play 3 com o Scott Pilgrim. Eu tenho o Play 3 Scott Pilgrim também. É. Aliás, é um jogo que tem uma memória afetiva muito importante para mim, porque foi o primeiro jogo que eu zerei com a minha esposa, né? Foi o primeiro jogo que a gente sentou para fazer um co-op, né? Ela gosta muito de jogo beaten up, né? Cresceu jogando Streets of Rage. Então foi o primeiro jogo que eu joguei, que eu sentei para jogar com ela, assim, jogo co-op, foi Scott Pilgrim vs. The World. Cara, ele é maravilhoso, assim, tanto porque ele traz pro videogame as referências que tem no filme e tem nos quadrinhos, né? Essa coisa dos inimigos virarem moeda, de ter lojinha, aquela base, às vezes você vê muita semelhança com o River City Ransom. É isso que eu ia falar, ele é claramente inspirado no River City Ransom, né? Então, as lojinhas são igualzinhas. Você vai juntando moeda para você comprar coisa na lojinha. E aí ele faz referência ao filme, aos quadrinhos durante a história e tal. Cara, é um jogo assim que quem não jogou, gosta de beaten up, assim, ele é obrigatório, né, cara? Saiu recentemente, hein? Os personagens todos SD, a trilha sonora é excelente. A trilha sonora, aliás, vamos falar a real, né? A trilha sonora só faltou ter música nos quadrinhos, né, cara? Porque assim. Não falta nem nos quadrinhos, né? Porque tem a cifra ali. Se você pegar mas faltava.
Faltava algum mecanismo aqui que você abrisse as páginas e tocasse. Porque, cara, Já pensou? a trilha sonora de toda a obra, assim, a multimídia, cara, é maravilhosa. Inclusive, assim, eu sempre deixo claro, cara, eu odeio musical, ponto. Não consigo, não vai. E o pessoal que você lida com o pessoal de arte, né, cara? O pessoal, nossa, e Moulin Rouge, e não sei o que. Eu falo, meu, odeio, cara, não consigo, não vai. Mas aí, o Scott Pilgrim. Te entendo. Eu adoro, mas eu estudei técnica vocal por muitos anos, vocês sabem, né? Então. Mas. Viu? Então, pra mim, tem uma outra dimensão ali, né? Então, eu gosto bastante. Mas eu sei que tem muita gente que não suporta. Não, é uma coisa assim que tá comigo desde sempre, porque assim, cara, quando criança, você ia assistir um desenho da Disney, assim, aquelas fitas verdes, né, cara? Da Abril Vídeo, tipo, meu, começava a cantar alguma coisa, cara, era avançar a fita. Avançar a fita. Ou seja, você não assistia nenhum filme da Disney, né? Porque, tipo, deve ter 10 minutos sem música nos desenhos da Disney. Não, pra mim era um desenho animado de TV, né, cara? Que era 15 minutos, você contando o intervalo que você ia no banheiro. Não, eu nunca gostei. Mas só que também no Scott Pilgrim, até o Edgar Wright, ele fala, né, cara, que ele é um musical. Musical, acho que é o termo que ele usa. Que acontece o seguinte, tem um musical no filme. Existe um musical no filme. Mas só que o musical não é os personagens parando para cantar ou parando para tocar a música, etc. A música, ela faz parte da estrutura da história e ela ajuda, além da questão visual, ela ajuda também a contar a história, o que os personagens estão sentindo, o que eles estão passando, o que acontece naquela situação. Então, assim, é uma parte extremamente importante da história. E aí, então você não sente essa questão musical, né? Porque ele fala musical por causa da mistura da luta com a música, né? Toda cena de luta tem uma música assim muito marcante, assim, muito pontual, assim, parece até que a coreografia foi montada em cima da música, né? Não o contrário, né, cara? Aproveitando o momento musical, qual é a sua música favorita de Scott Pilgrim versus o Mundo? Ah, cara. Ó, eu particularmente eu gosto muito daquela música Soul Sad. Soul Sad. A música de 3 segundos. Cara, mano, porque assim, é muito punk aquela banda, assim, né, cara? Tipo, vamos fazer a música do jeito que a gente sabe tocar, foda-se, vamos criar a letra sobre o que a gente tá falando. Então agora a gente vai tocar a música Soul Sad. Soul Sad! Acabou. É isso. Cara, maravilhoso. Mas assim, todas as músicas do Sex Bomb, cara, eu piro, cara. Até a Garbage Truck, pra mim, acho que é a favorita do. A minha favorita é aquela Threshold que toca na luta contra os irmãos Kitaragi? Kitaguri? Kitaragi, eu acho. Então, aquela é a minha favorita, que ele invoca o Rei Macaco, essencialmente, pra lutar com os caras, né? 2 dragões contra o Rei Macaco. Não, e assim, Rei Macaco não, é o Sasquatch. O Sasquatch, desculpa. O que não vi o Rei, eu não ideal, né? o Rei Macaco, mas... O que é ideal, né? Afinal de contas, o cara é um canadense, né? Sim. Qual vai ser o totem que ele vai invocar? Ele invoca o Sasquatch. Mas assim, você vê que, por exemplo, a questão da batalha de música ali e tal, tipo, você não se vê no musical, né? A música ela é empolgante, ela tem um ritmo, assim, aquela coisa de marcação, assim, aquela coisa de batalha mesmo, né, cara? Então é bem interessante, assim, a forma que eles fazem. E o Edgar Wright, ele traduz isso de forma visual, tipo, com holografia, com vento e tal, e não sei o que, né, cara?
E, por exemplo, a batalha de contrabaixo ali, cara, também eu acho muito maluco, assim, cara, muito 10, assim, porque é bem aquilo, né? Um cara que toca tal, e um cara de banda de garagem, né? Meio punk, assim, pós-punk, assim e tal. E o legal é que eles representam bem o quão chato os vegans são na vida real, né? Tem isso também. Então, chegamos nesse ponto, cara. Brandon Routh, pra mim, ele mais do que, assim, ele, pra mim, eu acho que ele... Já falamos no programa lá da Liga da Justiça, falamos do Superman, mas pra mim, cara, aquele personagem pra ele é perfeito, cara. Porque ele tem muito cara de ser cuzão, cara. Ele tem muito cara de ser cuzão. Ele tem. E tipo, ele tem muito a cara de Superman também, né? Caralho. É isso que eu ia falar, meu. Eu acho que ele ficou muito bem no filme do Superman, o Retorno, né? Só cagaram no diretor e no que quiseram fazer com aquele filme, né? Mas eu acho ele muito bom, cara. Não, é que ali o erro ali no caso deles ali, é que assim, eles trouxeram uma continuação do Superman lá da década de 70, sim. Mas só que não explicaram isso na divulgação. E aí todo mundo foi assistir, o novo filme do Super-Homem, tá, legal. Mas tipo, chegou lá, ele como Clark Kent foi muito bem, assim como Christopher Reeve e por aí vai. Mas a gente tá falando do Scott Pilgrim, que senão eu vou ficar falando aqui, eu vou defender o... Não, porque ele no Crise das Infinitas Terras aí da CW aí, cara, ele fazendo o Superman do Reino da Manhã, cara. Muito bom. Perfeito. Mas assim... Vamos voltar ao... aquela cena dele, aí eles têm a batalha e tal. Aí depois tem o lance do leite, do copo de leite lá, do Scott com ele lá e tal. É leite de soja e tal. Vou pegar o seu então, porque você está querendo me enganar e tal, porque eu tomo leite normal. Aí aparece a Vegan Police. What are you talking about? You just drank half and half, baby. Que é ninguém menos do que o Justiceiro ali, né, cara? Mas aparece os dois lá, aponta assim o dedo pra ele, né? Porque eles têm poderes e tal, então aponta o dedo. Aí, você tomou. Mas foi só dessa vez e tal. Não, mas teve aquela outra vez que não sei o que, tá. Aí a melhor parte é quando eles falam assim: e teve aquela vez que você comeu filé de frango. Ele, mas. Frango não, foi frango não é vegan? É tipo. What the fuck, tá ligado? E aí tira os poderes dele, cara. Puta, aquela cena, cara, é muito da hora, cara. Toda a construção dela, mostrar que ele era muito mais forte que o Scott não ia... E aí, tipo, eu me senti assistindo Monty Python, assim, sabe? Que, tipo, vem o pezão, assim, acaba e de repente começa outro sketch, do nada. Tipo, foi isso, cara, que o negócio escalou de tal maneira, assim, tipo, tudo bem. Tem os elementos de fantasia e tal, parará. Mas, assim, de repente tá lá o cara tirando o poder dele, aparece a Vegan Police, que você fala, não tem a construção da polícia vegan, né, cara? Em nenhum momento é citado, nem nada. Simplesmente os caras derrubam a parede, aparece lá, tira o poder do cara... Até o cabelo dele, né, abaixa assim, né, cara? E a preocupação dele é com o cabelo, né? Não é com os poderes, né, cara? Então, fenomenal, cara. E toda a parte musical e do jogo também segue na mesma linha, né, cara? Tipo, tem muito... Uma coisa que eu esqueci de falar quando você tava falando das referências é que tem uma cena que ele sai do banheiro, que ele vai parar no corredor da escola. Que assim, você vai assistir os extras, que eu gosto muito desse. Pra eu assistir extras de filme, eu tenho que gostar muito. E aí, a maior parte das cenas assim que envolve o Michael Cera e tal, que tem alguma. Tudo efeito prático, né? Aquela dele pulando a janela, que a Knives Shaw chega lá na casa do amigo dele e tal. E aí ele vai, pega o casaco e pula a janela. Tipo, não tá em casa, né?
Foi efeito prático, né? Realmente teve o dublê que pulou ali. E aí tem essa cena que ele vai no banheiro, que aparece a barrinha, né? Pi, né? Ele esvazia no banheiro e tal, lava a mão e ele sai. Ali é um efeito prático, eles fazem de forma prática aquele efeito. E quando ele sai, tipo, que vai aparecer a Ramona e tal, parará, começa a tocar de fundo, bem de fundo, uma música do Link to the Past. Que o Edgar Wright, ele falou, a gente tem que colocar uma música da Nintendo, que toda hora eles fazem referência e tal, coisa da Nintendo, etc. Mas a Nintendo é muito protecionista, né, cara, com as suas propriedades intelectuais. E aí o Edgar Wright, ele escreveu uma carta pra Nintendo, do Japão, pedindo autorização e tal, explicou o filme, etc, para poder usar. E aí eles autorizaram. Mas só que para ele não cair assim, ele misturou alguns sons, um vocal e tal, e no fundo aquela melodia do Link to the Past. Aí você fala, caramba, velho, eu conheço essa música. Mas tem um vocalzinho de onde eu conheço essa música, né? Então, assim, eles escondem, tem muito easter egg escondido e tal, né, cara? E através das músicas, dos sons, né, cara? Efeitos sonoros, assim, sempre remetendo à era 8 bits, né, cara? Acontece o tempo todo. Então, assim, tanto a parte de montagem, característica do Edgar Wright, a parte de contar visualmente, Edgar Wright, né, cara? Mas também a parte de som e trilha sonora, cara, é impagável desse filme, né, cara? Não, sensacional. Como eu disse, os diálogos do filme são muito bons também, né? A gente teve, ano passado, comemorou-se 10 anos do lançamento do... O que aconteceu com a minha câmera aqui? Aí. Do filme. Comemorou 10 anos do lançamento do filme, né? E eles fizeram uma live stream no YouTube com o elenco original, né? Fazendo a leitura do roteiro ao vivo. Né? Eu assisti na época, inclusive, e assim, mesmo sendo só os caras parados olhando pra câmera e lendo o roteiro, é divertidíssimo, cara. É sensacional. Os diálogos do filme são excelentes. Os personagens são muito carismáticos, cara. O ano passado também eles lançaram como que é? A trilha sonora do filme inteira, né? Em comemoração aos 10 anos. Ah, eu não sabia disso. Teve um lançamento, um box, né? Com a trilha sonora do filme, né, em comemoração, é mais pra fã mesmo, sabe? Tipo... eu sei que tem no Spotify a trilha sonora. Então, eles lançaram tipo um box. O que eu acho do filme, assim, eu acho que ele foi muito bem, eu até tava falando com o Rafa, né? É aquele filme legal de sessão da tarde, isso não é nenhum desmérito, é aquele filme gostoso de assistir, né? Que te te leva aos extremos, né? Não é tão ruim que nem a Liga da Justiça, que vai te deixar chateado e estressado porque o negócio é ruim. Mas também não é um Vingadores, né? O Ultimato que, te faz grudar na cadeira, sabe? É aquele filme legal que ele flui muito bem e te carrega, te leva, né, pro universo. Eu acho legal nisso. Né? Não sou conhecedor, não conheço muito bem, nunca li o gibi do Scott Pilgrim, mas gostei muito do filme. Na época, eu lembro que gostei, achei um filme bem legal, né? Mas não ao ponto de me transformar em um fã, por exemplo. Mas vou ler os gibis, vamos ver o que acontece. Eu recomendo a leitura, cara. Principalmente se você tiver interesse assim em obras que são assim mais slice of life, né? Obras assim que falam de relacionamentos e de sentimentos e de você, e principalmente você sobrepujar, né? As suas próprias limitações. Isso eu acho que é uma coisa importante, né? Como o Fef falou, o Scott Pilgrim é um cuzão, né? Mas ele cresce ao longo da história, né? Ele entende que ele é um cuzão e ele busca mudar. E eu acho que isso é uma lição válida pra vida, assim, pra todo mundo, né? Especialmente se você tiver num momento assim, preso, né? Num ciclo vicioso, porque, sei lá, você terminou um relacionamento que não foi legal, ou porque alguma coisa não deu muito certo. E todo mundo já passou por esse momento na vida, né? De você ficar meio que preso ali naquele looping infinito, assim, de você não saber como sair daquilo, né? E ele passa por isso também, e ele mostra o que é o caminho mais comum, e talvez não sei se o melhor, mas o que eu recomendo para todo mundo que estiver passando por uma situação dessas, né? Que é procurar os seus amigos, né? Sim. Os amigos dele é que dão o apoio emocional nele para ajudar ele a passar isso, e principalmente para dizer que ele é um cuzão, né? Que o amigo de verdade é esse, que ele vai lá e fala que você tá errado, que você precisa mudar.
né? Não é aquele que passa a mão na sua cabeça e diz que tá tudo bem. E tanto que assim, aí exatamente nesse ponto que as obras divergem, né? Porque o filme ele acaba num ponto que fica tudo bem, né? Sem grandes spoilers, assim, mas acaba de um jeito que você entende assim, tá tudo bem. Já os quadrinhos, eles vão além, né? Eles continuam a história a partir desse ponto, que é exatamente o autodescobrimento do Scott, né, cara? Que ele se vê como esse cara cuzão, ele já tem uma perspectiva, assim, das outras pessoas com relação a esses traumas que ele tem, né, que mostra que ele não é tão santinho assim da história, né, cara? Ele não é o herói da história, né? E é uma parte bem interessante, tanto que ela foi feita durante a produção do filme, né, cara? A parte 5 e 6, né? Mas assim, é uma parte de aprofundamento assim, do Scott, que ele faz uma viagem de autodescobrimento ali, que inclusive no filme o autor, né, o Brian, ele faz ele tem um pedacinho do que ele ia trazer depois, né? Que é aquela espada da compreensão, né, cara? Tipo, a compreensão dele, na verdade, assim, tem uma solução rápida no filme, né? Mas nos quadrinhos ele tem toda uma viagem de autodescobrimento e tal para chegar nessa compreensão, né, cara? Mas você vê a referência, você vê que já estava nos planos ali do Brian ali naquela parte. Lógico que você vê que foi para outro caminho completamente diferente do que estava ali, né, cara? Mas é bem interessante esse final dos quadrinhos exatamente por isso, que, tipo, você acha assim... A relação dele com a Kim, a baterista, no filme, ela fica muito superficial, né? São só algumas referências, assim, pontuais. E se você é uma pessoa, assim, que está acostumado, né, com o ato de contar histórias, né? Se você é aquela pessoa, assim, que tem uma certa familiaridade em como os enredos são construídos e que está habituado a acompanhá-los, né? Você entende perfeitamente o que está sendo dito ali. Eles já tiveram um relacionamento, ele foi um cuzão com ela e ele não reconhece isso. Né? E fica aquela situação chata, assim, porque, tipo, eles estão naquele círculo de amigos, né? Então eles meio que convivem, e ele age como se nada tivesse acontecido. Ou seja, é um cuzão, né? Pura e simplesmente. Então, se você é um cara atento, porque isso não é uma coisa que é explicada, é algo que alguns diálogos vão dando as dicas de que isso aconteceu. Então, se você tá prestando atenção ali, você entende, né? E quando chega no final ele vai lá e pede desculpas para ela, você entende porque ele tá pedindo desculpas para ela. Mas nos quadrinhos ele expande isso, né? Ele conta toda a história, o que realmente aconteceu entre os dois e por aí vai. Não, é até interessante você falar sobre isso, né, do relacionamento dos dois ali, porque assim, ele na verdade ele descobre que, tipo, a maior parte das visões que ele tem sobre si, né, tipo, que ele construiu simplesmente, né, pra esquecer o que ele fez. Então, tipo assim, todo mundo que conhece ele nessa fase, conheceu o cara legal, o cara da banda, o cara amigo, o cara presente e tal, tipo, não conheceu esse cara cuzão, assim, né, cara? Inclusive isso... É interessante também que, assim, uma história, ela nunca é uma única história, né? Porque toda história ela é sempre contada por um ponto de vista, né? Uhum. Então, eu e você podemos estar contando uma história sobre um único fato, mas a minha história, ela não é igual à sua, porque os fatos são observados de formas diferentes, né? Então ele vai lá e diz um fato, né? Eu precisei me mudar e por isso o relacionamento acabou. E ok, isso é verdade, isso é um fato. Mas o modo como você termina a coisa é completamente diferente. O modo como você conduz esse fato é completamente diferente, né? E é isso que ele era incapaz de entender e que causava esse problema. E isso é uma lição importante para a vida também, né? Principalmente quando a gente fala de coisas que já aconteceram, né? Às vezes a gente tem uma visão sobre uma coisa e você precisa aprender a entender um pouco a visão do outro, né? E mesmo que você ache que você esteja certo, né? Uma lição importante que eu aprendi na minha vida é que, assim, às vezes vale mais a pena você estar feliz do que você estar certo, né?
Então, às vezes, não é porque você está certo que você deve insistir naquilo, ou brigar por aquilo, enfim. Porque tem coisa que não vale a pena. Essa paz de espírito é uma coisa que não tem preço. Uhum. Né? Não, paz mas de espírito é uma coisa que não tem preço. Então, às vezes... né? O que eu acho maravilhoso dessa parte é que, assim, tem uma coisa que acontecia muito, voltando à questão das referências, né? Acontecia muito nos jogos de 8 bits, alguns 16 bits e tal, tipo assim, que o principal antagonista do personagem acabava sendo ele mesmo, né, cara? Tipo, você chega num ápice, assim, por exemplo, um jogo que você vai avançando, você consegue mais poderes e tal, tipo, o seu inimigo ia ser você mesmo, você ia enfrentar um anti-você, né, cara? Tipo Zelda 2, né? Tipo Zelda, tipo Final Prince Fantasy of Persia. Final Fantasy Final 4. Fantasy 4, você Final Fantasy 4. ainda na primeira parte do jogo você luta contra você mesmo, verdade. E É o que eu mais gosto, cara. No Scott Pilgrim acontece exatamente isso, né? Aparece o anti-Scott, né, cara? Que na verdade é ele cuzão. Nega Scott. Né? É ele cuzão. Né? E no filme ele ainda traz isso, né, cara? Mas só que eu achei muito interessante, assim, que não tinha nem tempo para se aprofundar nisso, né? Mas a solução que eles encontram ali para resolução disso daí é muito legal, né, cara? Tipo, os dois se dão bem ali, faz amizade, né? Ele é um cara legal, tá? Não sei o quê. Porque é a mesma pessoa, né, cara? E eu acho, nos quadrinhos eu acho muito legal que, assim, essa parte de autodescobrimento é a que gera essa versão maligna dele, né, cara? Tipo, ele vê o que ele era, né? Uhum. Bom, é isso, gente. Esse foi o nosso programa sobre Scott Pilgrim contra o mundo e todos os quadrinhos de Scott Pilgrim e sobre Scott Pilgrim ou videogame, né? Recomendo ler. Recomendo a todos aí a leitura, né? Ele saiu aqui no Brasil num boxinho, né? Saiu aqui num boxinho que saiu pela Companhia das Letras, né? Se eu não me engano, antiga, mas você ainda acha para vender por aí nas lojas da vida com facilidade. Saiu recentemente para Play 4, Xbox, Play 5. Isso, ele teve um jogo que saiu aí nos anos 2000 para Xbox 360, PlayStation 3 e PC, mas que desapareceu da face da Terra durante muito tempo e que recentemente que eu digo 2 meses atrás, né, em relação à gravação desse episódio. Então, primeiro semestre aí de 2021, ele foi relançado para PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch e para PC também, né? Então ele está disponível para todo mundo jogar, é um jogo bastante divertido. E quem tem, se você gosta de beat'em up, quem tem Amazon Prime na parte de livros lá tem o primeiro volume para baixar, né? Ah, legal. E o filme está disponível também aí na Netflix, acho que na Amazon Prime também. Também ficou um tempo fora, né, dos streamings aí e voltou recentemente aí para Netflix. Recentemente. Recomendo para todo mundo. Isso aí. E escutem a trilha no Spotify. Escutem a trilha também. A vale a pena. Obrigado aí novamente pela audiência de todos, né? Sigam-nos aí nas redes sociais. E até a próxima. Até mais, @Guardiões Perdidos, qualquer rede aí. Qualquer rede. Falou. Um abraço. Falou, galera. Tchau, tchau.